Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de YouTube. Começo esse vídeo pedindo a gentileza de dar o likezinho aqui para ajudar este canal a ter mais relevância para o YouTube, fazendo com que as pessoas recebam muito mais indicação para assistir esses vídeos que podem realmente fazer a diferença na vida de quem está lá em casa, doente, polimedicado, tomando remédio e nem imagina que existe uma outra forma de tratar a sua saúde. Aliás, essas pessoas não estão tratando a saúde, estão tratando a doença e não imaginam que tratando a saúde podem se curar de muitas doenças que a gente ouve falar aí, né? Doenças que não têm cura, que na verdade não tem mesmo, né? Se a pessoa não mudar, continuar fazendo tudo o que fez até adoecer, se não mudar, vai continuar doente e por isso que a gente ouve falar que não tem cura. Bom, dito isso, convido você a vir aqui então aprender um pouquinho mais sobre este suplemento que eu tô ligado, hein? Muita gente aí já me pediu nos comentários, Samuel, fala sobre levedo de cerveja. Então tá aqui, hoje é o dia da gente entender um pouquinho mais. E por que entender mais? Porque quando a gente fala de levedo de cerveja, existe uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo vai falar assim, por que levedo de cerveja é bom? Levedo de cerveja é bom porque contém todas as vitaminas do complexo B. Mas isso todo mundo sabe, tá legal, bacana. Porém, o levedo de cerveja, ele carrega muito mais informação, né? Tem muito mais benefício do que simplesmente vitamina B1, B2, B3, B5, B7, B9 e B12. Aliás, dessas aí a gente vai destacar algumas que são as mais importantes, mas nós vamos falar hoje principalmente sobre o super efeito que existe a nível de intestino. E, obviamente, você que segue o meu canal já sabe que tratando seu intestino, você está praticamente resolvendo todos os teus problemas de saúde. Porque é no intestino que começa a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a bipolaridade, as rinites, as sinusites, asma, bronquite, amidalite, otite, candidíase, infecção urinária, dermatite, quer mais? Doenças autoimunes. Então, olha a importância de mantermos o nosso intestino em perfeito estado e integridade. Agora, falando sobre intestino, é importantíssimo também trazer uma informação aqui para que você não cometa o erro de se confundir pensando assim, ah não, mas eu vou no banheiro todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia, então o meu intestino está ótimo. Não, tá? Aqui existe uma relação que é o seguinte, o vetor que vem para esse lado aqui, ele diz assim, ó, pessoas que têm muita diarreia, pessoas que têm muita obstipação, né, porque o intestino trancado, que não evacua todo dia, ok, estas pessoas aqui, elas têm um problema no intestino, elas têm um intestino ruim. Porém, eu não posso falar que o vetor no sentido contrário é verdadeiro. Ou seja, ah não, eu vou no banheiro todos os dias, não tenho diarreia e não tenho intestino trancado. Então o meu intestino é bom? Olha, o intestino até pode ser, mas quando a gente fala em microbiota intestinal, aí eu não posso fazer essa afirmação. Existem muitas pessoas com intestino aparentemente bom, porque funciona bem, mas que tem lá no intestino uma síndrome fúngica, uma desbiose intestinal. Então, isso é importante para a gente começar essa nossa aula de hoje. Quando eu falo aqui sobre levedo de cerveja, eu tenho que trazer um fungo aqui para a gente falar sobre ele, que é a Saccharomyces com C. Cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae.
um fungo que vai fermentar o açúcar do arroz, do trigo, da cevada, do lúpulo, do malte, tá? Então todos esses cereais que contêm açúcar vão ter o seu açúcar fermentado por este fungo e aí então nós vamos ter como resultado o levedo. O mais famoso deles é o levedo de cerveja. Vai dar para listar aqui todos os benefícios do levedo no intestino. São vários. Primeiro que a gente vai falar assim, ó, vamos falar sobre pré-bióticos, tá? Pré-bióticos, que são os alimentos dos probióticos. Então a gente aprende que prebiótico é fibra, né? Inulina, psyllium, né, o plantagon, tudo isso é pré-biótico, que somente fibras são fontes de pré-bióticos. Isso é um grande engano, tá? Por quê? Nós temos inclusive compostos bioativos que têm um bom efeito pré-biótico. O resveratrol, que cuida da saúde cardíaca, é um pré-biótico. Antocianinas. A gente tem as leveduras. Leveduras, no caso aqui o levedo de cerveja, tem uma ação excelente como pré-biótico para melhorar a capacidade do intestino, então, reproduzir bactérias do bem no intestino. Tá? Então aqui ó, já começa como um efeito pré-biótico e a gente tem alguns aminoácidos muito importantes aqui. Ó. A gente vai falar do triptofano, da lisina e da cistina. Tá? Tem muita proteína no levedo de cerveja. Os principais aminoácidos que formam essa proteína estão no quadro aqui. Ó. A lisina ela tem um super efeito em modular a imunidade. A lisina ela diminui a replicação viral. Replicação viral. A gente sabe que pacientes que têm, por exemplo, herpes, que é um vírus muito comum, quando tomam lisina, diminuem em até 80% a recorrência das crises de herpes. Então aqui, ó, lisina tem esse super papel aqui. O triptofano, ele é o precursor da síntese de serotonina. Serotonina, bom humor, né? Um sono gostoso, antidepressivo natural. Olha a importância. Cistina é um aminoácido sulfuroso que serve como constituinte de várias formas de colágeno, né? Para a pele, para o cabelo, para as unhas, ela constitui tecidos. Porém, ela também constitui tecido intestinal. Tecido intestinal. Aliás, a lisina, que atua como um inibidor da replicação viral, a lisina também vai ser transformada em hidroxilisina, através de uma enzima dependente de ferro. Pessoas que não estão com carência de ferro, isso é importante, vão ativar uma enzima, né, que é a lisil-hidroxilase, que é a enzima que vai transformar a lisina em hidroxilisina, e a hidroxilisina, junto com a hidroxiprolina, são as duas principais fontes para a formação de colágeno, tá? Por isso que o levedo de cerveja é muito usado na dermatologia, melhora muito a pele das mulheres. As mulheres melhoram muito a pele quando tomam um levedo de cerveja. Primeiro porque já é um pré-biótico, já melhora a simbiose, né, a eubiose intestinal e também atua transformando lisina em hidroxilisina, formando mais colágeno. Bom, olha aí, ó, tá ficando interessante, né? O efeito antidepressivo, imunomodulador, melhorando o tecido intestinal. E das vitaminas do complexo B, que eu falei aí no começo do vídeo, a lisina, ela é riquíssima, o levedo, ele é riquíssimo em vitamina B1, vitamina B2 e vitamina B3, tá? Só que aqui, a vitamina B2 e B3 é na forma que a gente chama reduzida, tá? Essa daqui seria a niacinamida, né? Vitamina D3 é o ácido nicotínico,
Então aqui vai estar sobre NAD, forma de NAD. E a B2 sobre forma de FAD. B2 é a riboflavina, é a flavina, né? Então olha aqui, ó, F de flavina, tá? E N de niacina. Só que tem um detalhe, quando a gente estuda o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs ele só acontece, toda aquela cirandinha do ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, né? Onde a acetil junta com a CoA e entra no ciclo de Krebs, fazendo toda aquela ciranda, só acontece a cirandinha lá do alfa-cetoglutarato, fumarato, né? Tudo isso, se você tiver NAD e FAD. Ou seja, vem comigo, pensa aqui comigo. Aqui está o intestino. Aqui estão as células intestinais. Essas células intestinais, elas têm uma meia-vida de aproximadamente 4 a 5 dias, tá? Hoje a gente já fala em 5 dias. Ela dura 5 dias. Só que dos 5 dias, ela só é uma célula que absorve alimentos por 3 dias, tá? É um tecido de alta renovação, está sempre renovando. Só que essa renovação gasta energia, é tudo à base de energia, e essa energia vem do ciclo de Krebs. Então, quando eu tenho muita fonte de NAD-FAD e também uma fonte de prebiótico, eu renovo esse epitélio e eu garanto que essa célula ela faça a função dela absortiva por um pouco mais do que 3 dias, talvez 4 dias. Pensa, você está ganhando um dia a mais de célula que funciona. Eu estou falando isso de uma forma lúdica, não é totalmente assim como eu estou falando, mas dá para entender, né? Eu garanto mais funcionalidade das células intestinais. Ora, se é uma célula que tem capacidade, né, de absorver elementos, tem capacidade de modular sistema imunológico, tem capacidade de excretar toxinas, quanto melhor forem as vilosidades desta célula, né? Quanto mais tempo essas vilosidades estiverem maior, o corpo todo agradece. Continuando a falar sobre os aminoácidos, tem muito aminoácido na levedura, no levedo, que tem radical sulfidril. Aminoácidos com radical sulfidril, que são radicais com enxofre. Fernando, mostra aqui para nós aqui a fórmula da glutationa. Tanto falamos aqui, né, de glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos do corpo. Por quê? Por que ele é tão poderoso? Por conta dessa ligação que existe aqui, ó, bem aqui, ó, hidrogênio ligado em enxofre. E essa ligação de hidrogênio com enxofre é uma ligação muito fraca. Sempre enxofre com hidrogênio, ligação fraca. Então, o enxofre é facilmente liberado. E esses aminoácidos aqui, que tem essa capacidade de doação de enxofre, o que vai acontecer? Eles vão fazer um efeito no intestino de detox. Um efeito detox não hepático, porque a gente sempre ouve, né? O órgão do detox é o fígado. Legal, é verdade. É o baita órgão de detox. Mas existe glutationa reduzida no intestino também, e não só no fígado. Então, sim, o intestino colabora com o detox hepático. E para isso é importante esses aminoácidos sulfurados aqui, tá? Com essa parte do enxofre trabalhando a favor do detox no intestino. Bom, além do mais, o levedo ele tem uma enorme capacidade adsortiva. Você já ouviu essa palavra? Não é absortiva, é adsortiva. O que significa isso? O levedo ele tem uma capacidade como um ímã. Ele é um ímã para atrair vamos lá. O levedo aqui, ele vai funcionar como Tinder. Ele tem um efeito Tinder. Você vai entender aqui. Olha só. No nosso intestino, nós vamos ter toxinas que são do mal, né? E aqui nós vamos ter os leucócitos. Leucócitos, que são as células do bem. E o que significa um efeito adsortivo? É um efeito de atração, não é absorção, não absorve, só atrai, como um ímã, tá?
E esse efeito do levedo, ele vai apresentar as toxinas aos leucócitos. Claro, o Tinder aqui a gente parte do princípio que só apresenta gente boa, né? Pessoas, casais do bem, né? Mas é um efeito de apresentar. Só que aqui ele vai apresentar as toxinas aos leucócitos, que ele traz tudo para junto dele. Ele traz todos os leucócitos. Existe um aumento de todos os leucócitos. Porque às vezes a gente fala de alguma substância que aumenta linfócito B, linfócito T, sei lá. O levedo aumenta todos os leucócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos, toda a linhagem de células brancas, glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então, ele aumenta muito o sistema imunológico, tá? E ele traz a toxina para perto. Então, olha só, vamos listar. Ele já tem um efeito prebiótico, melhora toda a microbiota. Ele tem um efeito de melhorar o tecido do intestino através da lisina. Ele tem um efeito de aumentar o sistema imunológico, aumentando o leucócito. E ainda por cima ele traz a toxina e apresenta. Ele tem aminoácidos que aumentam a glutationa reduzida, fazendo um detox intestinal. Parece que eu estou vendendo um produto aqui, né? Me sinto um vendedor de levedo. Por quê? Porque a gente só conhece coisa boa do levedo, né? E basicamente o que eu estou falando aqui é tudo a nível de intestino. Claro, tem outros benefícios, né? A própria vitamina, as vitaminas do complexo B ao longo do sistema todo, né? O aumento da B1, vitamina B1 tem uma associação muito grande com questão cognitiva, vai atuar no corpo todo. Mas quando eu falo de levedo de cerveja, eu tenho que trazer, eu tenho que enaltecer o efeito dele melhorando a saúde intestinal. Vamos sair um pouquinho do intestino e vamos falar de um efeito também já consagrado e provado cientificamente, que é o aumento, o controle do colesterol. Como que a levedura, o levedo, ajuda aqui no colesterol? Ela é riquíssima em lecitinas, muita lecitina no levedo. E a lecitina vai aumentar uma proteína L-CAT, lecitina aciltransferase, que aumenta muito os níveis de HDL. Então, com L-CAT aqui, eu vou aumentar bastante o HDL. Qual é a função do HDL? Fazer o transporte reverso do colesterol LDL. Então, eu melhoro aqui os níveis, né, o controle do colesterol usando a levedura, o levedo. Bom, outra coisa, existe também altas concentrações de ferro, de cálcio, de cromo, de selênio, de zinco e, agora aqui eu vou falar para as mulheres que frequentam clínicas de dermatologia e que a sua dermatologista prescreve para você X-Nutriment, Nutricolin, que são formas de silício orgânico bem caras e que realmente têm um belo efeito, né? Funciona muito bem. Por que são caras? Porque o silício ele é muito complicadinho de ser absorvido no intestino. Então aquele silício do chá verde, por exemplo, não funciona muito bem, né? Por isso que inventaram uma forma tetravalente, né, de entregar o silício para o intestino absorver melhor, que são essas formas patenteadas, né? As mais famosas são o X-Nutriment, o Nutricolin, também tem o Ortosil. E tem várias, tá? Porém, existe no levedo de cerveja silício de uma forma muito fácil de ser absorvida. Aqui vem também o motivo pelo qual as mulheres percebem, as mulheres e os homens, né? Muita melhora na pele quando usam levedo de cerveja. Bom, aí eu imagino aquele desavisado que caiu de paraquedas aqui nesse canal e está ouvindo isso e está pensando assim, nossa, acabei de resolver todos os problemas da minha vida. Eu acho que eu só não estou melhor porque eu bebo cerveja só no sábado. E a partir de hoje, então, eu vou começar a botar cerveja no meu dia a dia, vou tomar cerveja todo dia. Inclusive vai vir aquele comentário, Samuel, qual é a melhor cerveja aí para eu tomar? Me dá a marca, qual a marca de cerveja que eu vou tomar? Ó, embora o nome seja levedo de cerveja, você não precisa
da cerveja para ter todos esses benefícios, tá? Você pode tomar isso em forma de pó, que é como a gente orienta a suplementação, e as doses do levedo de cerveja são doses muito altas, né? A gente trabalha não é com miligramas, são com gramas, por isso que dá para tomar em comprimido? Dá, mas aí tem que tomar muito comprimido, né? Às vezes a gente usa até em colheres de sopa isso aqui, tá? Mas, como todos os vídeos que eu trago aqui falando sobre benefício de suplementação, a ideia é que você não faça suplementação sozinho, sempre orientado por um nutricionista, até porque, como eu disse, é um alimento, é uma forma nutricional riquíssima em ferro, em cálcio, em vitaminas do complexo B. Então existem algumas pessoas que eu não indicaria, né? A pessoa está com a ferritina em 1000, a pessoa está com as artérias todas calcificadas, né? Não fez ainda um exame de tomografia computadorizada de coração com score de cálcio para saber se tem muito cálcio, né? Vai que já está cheio de cálcio. A gente tem que diminuir as fontes de cálcio. Enfim, a ideia era apresentar para vocês esse super suplemento para que você possa saber da existência dele e conversar com o teu nutricionista ou com o teu médico sobre a possibilidade de você fazer uma suplementação. As principais patologias que eu gosto de prescrever levedo de cerveja: resistência insulínica, dislipidemia, né, que é a bagunça do colesterol, obesidade e síndrome dos ovários policísticos. Funciona muito bem. Então, tá aí a dica. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber todas as semanas um novo aviso de vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo todas as semanas aqui do meu canal. Convido você também a seguir o meu Instagram. Todos os dias eu gero stories, conteúdo falando sobre temas de saúde. Seja muito bem-vindo a mais essa minha rede social. Fica aqui o meu muito obrigado.